Olá, companheiros de jornada! Vamos a mais um encontro semanal de leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Jesus nos auxilie e nos ampare no entendimento. Estamos no livro 1, capítulo 3, Criação, item 5, Pluralidade dos mundos. O que significa diversidade, multiplicidade dos mundos. A primeira pergunta realizada por Kardec é a 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Crê em que Deus criou o universo somente para eles. Nota de Allan Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Vejam, companheiros, sem condições de pensarmos assim, de que apenas a Terra é habitada. Nós, espíritas, já estamos expandindo o nosso conhecimento, a nossa consciência, buscando uma lucidez sobre nós, sobre Deus Pai, Criador de tudo e de todos, e ao olharmos, vislumbrarmos esse céu maravilhoso cheio de corpos estelares, temos a certeza de que há corações vislumbrando o céu da mesma forma e que um dia teremos condição de abarcar melhor toda a criação e as criaturas. Pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles absolutamente não se assemelham. Conseguimos refletir sobre essa resposta porque já compreendemos que a cada planeta, cuidado ali por espíritos do nível crístico, como o da Terra de Jesus, absorve do plano do fluido cósmico universal o que é necessário para aquele planeta no seu desenvolvimento, no berço das espécies, que haverão ali de estar eclodindo no tempo certo, nos momentos certos. Então, cada globo, cada mundo se destina, né, a um objetivo. Portanto, as formações, dá para entender muito bem que as formações não se assemelham. Pergunta número 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes parece apenas como uma estrela? Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Aí vem uma nota de Allan Kardec. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos,
que, sem dúvida, contém elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Vejam que interessante essa nota de Allan Kardec. Seguindo, agora nós vamos ao item 6, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. 59. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, resultante da interpolação dada a passagens que, em geral, só possuíam sentido alegórico. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão, como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia, em determinada época, tão contrário aos textos sagrados que não há formas de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, ela foi tirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, cada um deles talvez de muitas centenas de milhares de anos. E não se trata de um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, mas de um fato tão constante como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode deixar de admitir, prova evidente do erro em que se pode cair quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos concluir, então, que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganam na sua interpretação. A ciência, escavando os arquivos da Terra, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na superfície, e essa ordem concorda com a indicada no Gênese, com a diferença de que essa obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus, em apenas algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças naturais, em alguns milhões de anos. Deus seria por isso menor e menos poderoso? Sua obra se tornaria menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. É preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola mostra sobre um aspecto mais grandioso e mais conforme com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se realizado sem derrogar às leis da natureza.
A ciência, de acordo neste ponto com Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano de 1654 da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo como anterior à aparição do homem, tendo em vista que até agora não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço da sua presença nem da presença dos animais que, sob o ponto de vista físico, são da sua mesma categoria. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvidas a respeito, podendo acontecer, portanto, que de um momento para o outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, nesse ponto, como em outros, o texto bíblico é figurado. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não dá lugar a confusões. E no momento em que se encontrarem os traços da existência do homem, anteriores à grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis e será necessário aceitar o fato como se aceitou o do movimento da Terra e o dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, não há dúvida, ainda hipotética, mas eis como nos parece menos, admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra há 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção apenas de uma família, conclui-se que o povoamento da terra data de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que, nessa época, a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem levarmos em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época ainda mais recuada. Teria sido, então, necessário que do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não estivessem povoadas, mas também que, nesse curto intervalo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças humanas vem ainda em apoio dessa opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações das características físicas, mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas, e o exame fisiológico prova a existência entre algumas raças de diferenças constitucionais mais profundas que as produzidas pelo clima. O cruzamento de raças produz os tipos intermediários. Tende a superar os caracteres extremos, mas não cria estes, produzindo apenas as variedades. Ora, para que tivesse havido cruzamento de raças, era necessário que houvessem raças distintas. E como explicarmos a sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que, em alguns séculos, certos descendentes de Noé se tivessem transformado a ponto de produzirem a raça etiópica, por exemplo?
Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada. A diversidade das origens. Adão, que viveu há 6.000 anos, como tendo povoado uma região ainda inabitada. O dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial que se tomou pelo cataclismo geológico. E tendo-se em conta, por fim, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental, que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Eis porque é prudente não se acusar muito ligeiramente de falsas as doutrinas que podem cedo ou tarde, como tantas outras, oferecer um desmentido aos que as combatem. As ideias religiosas, longe de perder, se engrandecem ao marchar com a ciência. Esse o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Vejam que interessante esse item 6, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Então, está tudo na Bíblia, sim, só que em termos simbólicos e que vamos, junto com a ciência, conseguindo encontrar os pontos de ligação e compreensão sobre muitas colocações ali feitas. E a ciência vem, como é referido aqui, engrandecer a obra, engrandecer e faz com que nós compreendamos de uma maneira racional toda a criação de Deus que é colocada ali. Com relação ao cataclismo geológico citado, Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, nos diz: as escavações arqueológicas realizadas por Sir Charles Leonard Rowley em 1929, ao norte de Bassora, próximo ao Golfo Pérsico, para a descoberta de Ur, revelaram os restos de uma catástrofe diluviana ocorrida exatamente há 4.000 anos antes de Cristo. Ao encontrar a camada de iodo que cobria as ruínas da Ur primitiva, Rowley transmitiu a notícia ao mundo nos seguintes termos, abre aspas: encontramos os sinais do dilúvio universal, fecha aspas. Trabalhos posteriores comprovaram o fato, mostrando que houve um dilúvio local no delta do Tigre e do Eufrates, exatamente na data assinalada pela Bíblia. Este fato vem confirmar a previsão de Kardec. Fiquemos por aqui com essas reflexões, lembrando que a doutrina espírita se apoia em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Pode nos modificar o rumo da vida, das nossas escolhas, porque nos alcança a razão e nos alcança o coração. Nos faz enxergar de uma maneira mais clara o cristianismo, as lições do Cristo, que é o nosso caminho, verdade e vida. E com todas essas bênçãos de oportunidades, vamos ampliando as nossas percepções para além dos 5 sentidos e vamos captando como filhos de Deus que somos cidadãos do universo, captando e compreendendo que somos espíritos que estamos mergulhados, no caso nosso de encarnados, temporariamente no corpo físico para passar por provas e expiações, atuando com o corpo, devendo a esse instrumento o zelo, o respeito e o valor que ele merece.
Então, agradecidos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.